painel de debate em que iremos falar que novas oportunidades existem para seguros de vida e pensões. É um tema que eu pedi aos nossos convidados, em que falássemos bastante, que dessemos aqui uma ligeira olhada sobre o presente, mas que víssemos o futuro. E o futuro com algumas probabilidades de vir a ser diferente. Não percebi, termos maior oferta de produtos e outra visão para o mercado de vida e pensões, e principalmente para pensões. Temos connosco Marta Graça Ferreira, que é Presidente do Conselho de Administração da Real Vida, uma companhia de seguros que está especializada em vida risco, começa a avançar para outras áreas, cada vez mais significativas no volume de faturação. O Dr. Nelson Machado, membro da Comissão Executiva do Grupo AGES Portugal, e peço imensa desculpa, está há 30 ou 40 anos nos seguros de vida e já viveu tudo, o céu e o inferno, em todo este processo. Faz parte do problema, porque a AGES é uma das maiores investidoras e uma das maiores produtoras de seguros de vida e pensões. O Nuno Megre, que é Head of Sustainability e Board Member da General de Tranquilidade e que está, embora não pareça, está nos seguros desde 1996 e grande conhecedor do mercado. E Luís Ferraz, CEO da Prévoire, uma companhia histórica, familiar. O Luís não tem idade para ser histórico, mas está com o nome muito ligado à Prévoire e que também nos vai ajudar a compreender melhor o que está a passar e o que pode vir aí. E começava por esta pergunta genérica, Marta: que possibilidades se abrem hoje a novos produtos? Poupança, reforma, investimento, tudo junto, cada um é um caso. Muito bem. Bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez pelo convite. Começámos muito bem, parabéns à organização. Já começámos bastante bem, já tocámos aqui temas muito importantes que vão fazer parte, naturalmente, até do nosso painel e de outros. E, portanto, acho que se avizinha que vamos ter aqui realmente um evento de top. Muito obrigado. Novos produtos ao nível da poupança e das reformas. Vamos lá ver, se olharmos um bocadinho há 3 anos atrás, nós não tínhamos condições ao nível dos mercados financeiros para dar uma oferta interessante em termos daquilo que há bocado se falou, que a doutora Margarida falou, dos tais produtos não ligados, portanto, que são os produtos não ligados a fundos, que é os produtos de taxa garantida e capital garantido. E, portanto, há uns anos atrás, o mercado financeiro não nos permitia ter ativos que sustentassem, portanto, uma oferta interessante para forrar. Neste momento, passamos por um período de aumentos de taxas de juros, portanto, e as taxas de juros ainda estão a um nível elevado face àquilo que nós presenciámos e esperamos que não vamos voltar aos níveis tão baixos que vivenciámos. E, portanto, a Real Vida e, naturalmente, as outras seguradoras, eu digo as outras seguradoras porque este mercado está a crescer bastante, está a crescer 64%, desde janeiro a abril. Portanto, a Real Vida conseguiu realmente criar produtos que viessem fomentar a captação ao nível da área das poupanças e dos investimentos. Portanto, produtos com taxas de 3,5%, 3,25% e depois indexação ao Euribor nos restantes anos. E, portanto, este novo contexto permitiu-nos realmente melhorar a oferta e ter uma oferta mais atrativa para que o cliente que no passado tinha que ir para produtos ligados a fundos e assumir mais risco, neste momento ter realmente opções com menos risco, com garantia de capital e com uma maior taxa de retorno. Portanto, nesta ótica dos tais produtos não ligados, onde o mercado está a crescer 64%. Naturalmente, este contexto permitiu-nos ir para irmos para outros produtos que no passado não eram muito interessantes, que eram nomeadamente, por exemplo, o produto misto. O produto misto é um produto também que acaba por acautelar uma poupança de longo prazo, em que o cliente tem, numa só apólice, é o chamado 2 em 1, uma componente de vida-risco e uma componente de poupança de longo prazo. No passado, as taxas de juros não permitiam que estes produtos fossem apelativos. Neste momento, isso já acontece e é algo que nós adicionamos à nossa oferta.
Se pensarmos na ótica da flexibilidade da oferta de produtos, temos também a questão dos fundos de pensões. Portanto, o ano 23, como sabem, foi um ano muito bom ao nível dos mercados financeiros e, portanto, os fundos de pensões ganharam bastante visibilidade e, ao nível dos fundos de pensões, onde já não há essa garantia de capital, apesar de nós termos um fundo de pensões que tem garantia de capital, ao nível dos fundos de pensões as rentabilidades foram bastante atrativas e, portanto, a flexibilidade é grande porque nós adequamos o fundo, portanto, são 4 perfis e o cliente, em função de ser mais ou menos avesso ao risco, escolhe o fundo, portanto, para onde pretende ir. Portanto, ao nível da oferta, este novo contexto permitiu-nos realmente ter novos produtos, melhorar os produtos atuais e também há algo que também é importante realçar. Foi e notou-se, portanto, que as próprias empresas passaram a adotar os benefícios fiscais, os benefícios dos colaboradores, a disponibilizá-los ao nível de algumas plataformas de benefícios como já conhecem. E essas plataformas proliferaram, aumentou muito o número das plataformas. E os produtos de capitalização e de poupança passaram a estar presentes nessas plataformas e isso foi um fenómeno. E isso fez realmente com que também que se tivessem a criar novos produtos para estarem disponíveis nessas plataformas no âmbito dos pacotes de benefícios. Bem. Nelson Machado, e em relação à AGES, sempre teve uma gama completa, produtos, e qual é a situação agora? O que é que vai haver de novo? Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e pelo sucesso da conferência e da exposição. De facto, tornou-se um bom hábito virmos cá uma vez por ano a esta casa ver a qualidade que se faz na indústria seguradora e da qualidade da vossa organização. Deixem-me dar um passo atrás, antes de falar de produtos concretamente, que falaremos, mas dar um passo atrás. E houve duas ideias que foram repetidas, tanto pelo Dr. Ricardo Freitas, o vereador da Câmara Municipal do Porto, como pela doutora Margarida Aguiar, a nossa Presidente da ASTF, que eu creio que são fundamentais quando se fala de poupança, que é literacia financeira, falta de poupança no país. E se estas duas ideias são tão fundamentais que provavelmente explicam o porquê dos nossos, enquanto país, níveis baixos de poupança, enquanto país, necessidade de 3 vezes, desde 25 de Abril, pedirmos ajuda ao exterior, porque não tínhamos capacidade de solver os nossos compromissos. E, portanto, se temos um problema tão grave a nível do país, que depois também se traduz num problema muito grave ao nível individual, porque se vamos ver a poupança média que existe, por exemplo, nos PPRs, é um valor absolutamente ridículo, que não segura nada, mesmo para quem tem PPRs, e há muitas pessoas que não os têm. Portanto, as pessoas vão chegar, e como diziam os nossos colegas do painel anterior, vão chegar aos 60, aos 65 anos à data da reforma e vão ter uma poupança acumulada que é absolutamente insuficiente para assegurar um nível de vida decente, ainda por cima com as pensões de segurança social, que vão decrescer muito nos próximos anos, por um período cada vez mais longo, que se espera vivido com cada vez mais saúde. Portanto, temos aqui um problema, de facto, absolutamente brutal. E, portanto, eu nunca me canso de facto, de pensar o que é que podemos fazer enquanto sociedade, enquanto país, para melhorar os níveis de poupança, e a oferta de produtos é uma das componentes, para melhorar os níveis de poupança das pessoas, das famílias, e com isso também melhorar, de facto, a capacidade do país ser sustentável, sem necessitar, quando as coisas correm mal, quando os mercados financeiros tremem, de estar a pedir ajuda ao exterior. A literacia financeira é, na minha opinião, a palavra-chave. O Francisco teve uma frase interessantíssima, que foi do ovo e da galinha, não é? Porque é que não há literacia financeira? É por falta de poupança para as pessoas aprenderem? Ou porque é que não é poupança? É porque as pessoas não sabem a importância que isto tem. Eu não sei, acho que nenhum de nós sabe o ovo e a galinha, onde é que a coisa começa. Mas sei que temos que abordar os dois temas em simultâneo. Um bom nível de literacia financeira e a ideia de tornar isto obrigatório nas escolas, para mim é uma ideia absolutamente decisiva. Estou convencido que é a forma de criarmos melhores cidadãos. Melhores cidadãos são pessoas mais bem informadas, que vão estar menos dependentes de má informação, vão ser capazes de distinguir o supérfluo do verdadeiro, vão ser capazes de preparar, tomar melhores decisões para a sua vida, vão ser capazes de ser menos envolvidos em esquemas de sobreendividamento e, portanto, isto tudo demora muito tempo. Portanto, se nós não começarmos enquanto sociedade
a melhorar esta literacia financeira. E há muito boas práticas, o que não tenha um caráter generalizado. De facto, o Conselho Nacional das Instituições Financeiras faz uma boa ação, a Fundação Dr. António Coutinho Miranda abrange, creio eu, 18 mil crianças a fazer formação sobre literacia financeira, mas eu posso falar de produtos, mas eu diria que é muito mais importante, e também é importante falar de produtos, de facto, assentarmos, assumirmos, consciencializarmos que sem literacia financeira não podemos, de facto, melhorar a poupança a longo prazo, e sem poupança a longo prazo vamos ser pessoas que vamos ver cada vez pior no momento da reforma, que será, ainda por cima, por cada vez mais anos. Portanto, isso é um tema que me preocupa imenso. É verdade que nós temos uma pequena, mas já não conseguimos resolver esse problema, temos uma pequena grande vantagem, é que não temos poupança financeira, mas temos uma poupança que é a nossa casa. Quase todos os portugueses têm a sua poupança, pagou a sua casa, tem a sua casa, que até por acaso, muitas vezes, à data da reforma já não é a casa ideal, porque os filhos já não moram lá, pode ser já uma casa até grande demais, mas temos agora, ainda não conseguimos também fazer esta transformação deste valor imobiliário numa forma de teres melhor qualidade de vida ao longo da tua vida. Portanto, eu diria que, como início de conversa, e depois, se calhar, posso falar da oferta um bocadinho mais tarde, temos que melhorar a literacia financeira, temos que criar melhores soluções, temos que dar muito mais transparência a todo o processo, e as contas individuais, para mim, é algo fundamental na segurança social, cada pessoa saber, cada um de nós saber o que é que nos espera quando nos reformamos. E, portanto, sem essa transparência de todos os lados, sem esse conhecimento, sem essa exigência da sociedade, acho que nunca vamos conseguir resolver o problema de fundo, e o problema de fundo vai se chamar, vamos chegar à data da reforma e não temos dinheiro suficiente para ter uma vida parecida com a vida que vivíamos até aí. Nuno Megre, em relação à poupança e literacia financeira, é que se junta também, no caso da sua seguradora, General de Tranquilidade, uma futura entrada num novo canal de distribuição, digamos assim, com mais força, que é o Banco CTT, e que pressupõe produtos financeiros mais sofisticados do que o oferecido até agora. Sendo que é uma boa oportunidade para lançar novos produtos, alguma coisa de original para fazer? Há sempre. Eu diria que, antes de mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e bom dia a todos. Bom dia também aos meus colegas de painel. Eu diria que num ambiente de mudança e de mudança acelerada, a incerteza é praticamente a única certeza que temos, não é? É uma lapaliçada, mas é verdade. E isso onde, quer dizer, para a atividade seguradora que gera e mitiga riscos, é uma oportunidade por si, não é? E este aspecto que o Dr. Nelson estava a falar é crucial e que já foi falado antes. Quer dizer, a necessidade que vai existir de poupança no futuro, ou seja, o gap que existe entre a esperança média de vida que continua a aumentar e a taxa de substituição bruta de uma pensão hoje em dia. Hoje em dia, nós em 2022, uma pensão substituía 69% do salário. Prevê-se que em 2070 essa taxa de substituição seja de 39%. Portanto, uma diminuição brutal num espaço de menos de 50 anos e, portanto, isto é ao mesmo tempo uma oportunidade, como dizia, mas é mais do que uma oportunidade, é uma urgência, é uma necessidade que todos temos que trabalhar, todos neste setor, mas eu diria mais do que só nós, agentes e intervenientes no setor, também os agentes políticos. Não é? Acho que é fundamental haver um incentivo à poupança de longo prazo e é fundamental que esse incentivo seja estável. Portanto, dar previsibilidade aos agentes económicos é fundamental para este processo. E certamente que aqui temos um larguíssimo mercado de oportunidades para todos nós, mas temos, obviamente, que fazer este caminho da literacia, que já foi aqui tão falado, e é bom também, estes fóruns também são bons para
para ganharmos consciência de que o diagnóstico está muitas vezes feito, nós todos reconhecemos esta necessidade, mas que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que demora tempo a fazer, mas que tem que ser feito e que tem que ser feito por todos os agentes, não é? E eu acho que a ideia de começar pelas escolas e pelos mais novos, sem dúvida que é fundamental, mas cada um de nós, à nossa medida, temos que ir fazendo esse trabalho. Quer dizer, a informação hoje em dia está disponível em todo o lado, mas o conhecimento, nós, enquanto setor, temo-lo e temos a obrigação de o passar, e temos a obrigação de formar as pessoas, e temos a obrigação de dar a entender o que é uma diversificação do risco, a diferença entre uma poupança de curto prazo e uma poupança de longo prazo, e portanto, acho que aí temos um papel todos a desempenhar fortíssimo. Eu diria uma outra grande oportunidade, uma notícia da semana passada, que é o estoque de depósitos particulares, bateu o recorde no final de maio, eram, se não me engano, 186 mil milhões de euros. Isto é mais um reflexo, acho eu, da forma como o forrador português se comporta. É um forrador avesso ao risco e, portanto, que quer tudo o que é certo e muito seguro. E é verdade o que a doutora Marta estava a dizer, ou seja, os mercados de capitais têm aqui um papel fundamental e eu concordo que neste momento nós temos oportunidade, o mercado já está a mostrar isso nestes primeiros meses deste ano, mas eu acho que vai continuar a mostrar essas oportunidades porque, de facto, 186 mil milhões de euros em depósitos são um mercado apetecível também para produtos seguradores. E eu acho que nós estamos a assistir ao fim de um ciclo de subida, não é? Já começou a descer as taxas de juros, as taxas de referência, e isso torna os produtos das seguradoras, pela forma como são constituídos, produtos muito mais competitivos e vão ser ainda mais competitivos ao longo deste ano. E, portanto, eu acho que está aí também uma boa oportunidade em termos de produtos. Conhecedor do segmento de vida, em todas as suas vertentes, o que é que acha sobre a próxima evolução do seu segmento durante este ano? Novos produtos, novas oportunidades. Esta oportunidade no fundo, do dinheiro que não está investido, está apenas depositado. E como é que vê o desenvolvimento do mercado? Obrigado, Francisco. Estimados colegas de atividade, é um gosto estar aqui. Não posso deixar de citar uma conferência a que tive o gosto de assistir aqui há poucos anos, pelo professor Fernando Alexandre, hoje ministro, que com a sua equipa, um dos estudos apresentados mostrava que 20% das famílias portuguesas fazem uma poupança de 90% do total. Perante este indicador, a questão que aqui se coloca é, porventura, mais a de saber se os índices dos salários, os encargos das famílias, que a decisão tomada sobre os PPRs em 22 e 23 deu, certamente a todos, uma corrida aos resgates parciais, e coloca-se-me a questão de saber o que é que vale falarmos de poupança antes de falarmos do diferencial que sobra na vida das famílias e das pessoas para poderem pensar em poupança. É esta a questão fundamental. Os bancos têm uma atividade de aplicações a curto prazo, é esse o escopo bancário. Os seguradores, por definição e tradição, precisam do médio prazo e precisam do longo prazo para rentabilizar as poupanças e os produtos financeiros. Vamos para além dos seguros de vida, porque temos produtos financeiros que não são efetivamente seguros de vida. Parece que nos estamos a esquecer da nossa atividade inicial, que deu razão de ser e que deu corpo
e conteúdo aos seguradores de vida, que era substituir economicamente as pessoas seguras, se desaparecessem ou ficassem diminuídas a morte, a invalidez, a incapacidade. É essa atividade absolutamente meritória e não substituível por ninguém da atividade dos seguradores de vida. Adicionalmente, começámos, na altura dos anos 60 e alguma coisa, a fazer os seguros dotais, que era a utilização do subsídio familiar e que muitos pais tinham a preocupação de constituir uma pequena poupança para que na maioridade dos filhos houvesse algum capital de parte. E, portanto, perguntaram ao segurador qual é o grau de sofisticação, qual é o grau de imaginação que ele tem para ir aplicar o dinheiro das pessoas. Vamos, na ótica claramente da Prevoar, e sejamos claros, e eu quero sê-lo e quero ser objetivo, a dimensão das famílias com que trabalhamos são as famílias médias e as famílias médias menos. Ou seja, aquelas que, quando a economia está a salutar, são da classe média, e quando a economia, porque subiram os juros, porque subiu a inflação, isto, aquilo e aquilo outro, deixaram de ser da classe média e ficam na franja da pobreza, é essa a questão que nos está a pôr, Francisco. Não são os capitalistas, não são os investidores em que eu vou dizer que dou mais 0,5 pontos em vez de 3, remunero 3,5 e que à saída as penalizações, para além das fiscais, são baixíssimas porque a companhia faz milagres. Por um lado, a companhia não faz milagres, por outro lado, a companhia não vai aos investidores, vai às famílias que vivem com 1.500 euros, 2.000 euros, com os filhos que teimam em não sair de casa, porque também não têm condições para se manterem sozinhos. É aí que queremos dar o nosso contributo social. Entendemos, por exemplo, que os produtos mistos ao mesmo tempo, que ao menos teoricamente têm 2 prémios, um para risco, para não desacompanhar completamente, como dizem os franceses, os aléas de la vie, e tem uma parte para construir capitalização. São produtos de grande atração para nós e são produtos que escoamos efetivamente junto dessas famílias. E temos, evidentemente, produtos como o PPR, que em 1989 o Dr. Miguel Cadilha, então Ministro das Finanças, se lembrou de criar, e que na altura eu estava na de boa memória, mas desaparecida, UAP, l'Union des Assurances de Paris, e que, efetivamente, com a ordem dos médicos e dos engenheiros e dos advogados e dos enfermeiros, eu sei lá mais o quê, o dinheiro chegava nos meses de novembro e dezembro até em sacos de plástico, porque os médicos tinham dinheiro no consultório e os agentes traziam sacos de plástico para nós contarmos todos lá dentro, até tínhamos almofadas para não pôr cuspo no dedo. É este, Francisco Botelho, o desafio que está a pôr. E o senhor, quando vem pôr desafios em público, tem que estar muito consciente dos riscos que corre, porque os riscos são para dividir por todos. O que é que nós somos capazes de fazer? Nós somos capazes de, primeiro o risco, garanto-lhe, dizer às pessoas, e haverá a possibilidade de, pouco a pouco, construir um pecúlio que, em dado momento, possa vir a utilizar. O que vimos da nossa experiência em 2002 e 2023 foi que os PPRs foram assaltados nos resgates parciais. É porque as pessoas precisavam de dinheiro. Até aos 400 euros do índice da Segurança Social e até ao pagamento da prestação ao banco, que os bancos aí mantiveram-se perfeitamente fora da questão e, portanto, se os pagamentos mensais subiram, é porque tinham que subir e as pessoas, se não tinham dinheiro para pagar, as hipotecas eram executadas. Tão simples como isto. Os seguradores têm um papel social. E em todos os indicadores de satisfação das pessoas, os seguradores aparecem nos primeiros índices de satisfação. Primeiro, porque só têm clientes porque a confiança está lá. Em segundo lugar, porque a mediação de seguros, bem dita, a mediação profissional de seguros,
é suficientemente persuasiva para explicar às pessoas a necessidade dos seguros, entre eles os seguros de poupança, mas esta franja é de pessoas que fazem sacrifícios para poupar dinheiro e que em determinado momento, malgré moi, têm necessidade de usar esse dinheiro. Foi aqui dito que, efetivamente, os indicadores mostram que em 2050 e a nível da Europa, as pensões de reforma vão valer qualquer coisa como 40% do último salário. 40% do último salário é uma percentagem interessante, depende do valor desse salário. E nós sabemos que, nomeadamente no nosso país, e foi aqui dito, eu achei isso extremamente importante, que tivemos entradas aqui porque tínhamos necessidade de dinheiro vindo do exterior, pedimos que cá viessem ajudar a resgatar o país. A situação da poupança neste país é difícil. Os seguradores darão seguramente o seu contributo. O que é que nós fazemos? Tentamos fazer uma engenharia que nos permita levar praticamente a zero os custos de aquisição e de gestão do produto, na ótica de tentarmos obter uma rentabilidade que minimamente atraia as pessoas. Obrigado, Luís. Marta, em relação ao futuro, eu gostava que aproveitamos o tempo, gostava de saber se eu estou enganado ou temos nos fundos de pensões, no segundo pilar, no terceiro pilar da Segurança Social, um caminho para podermos dar maior segurança às famílias no futuro. Se acredita nisso e o que será preciso estimular? A questão do segundo pilar, portanto, e do terceiro pilar. A questão do segundo pilar, portanto, só para encontrar aqui as pessoas um bocadinho, sim. Convém, tanto o primeiro pilar é quando, portanto, é o Estado que vai assegurar a reforma das pessoas, o segundo pilar é a contribuição das empresas para assegurar o complemento dessa reforma e o terceiro pilar é a poupança individual que cada um de nós fazemos com o tradicional produto PPR ou outros. Ao nível do segundo pilar, o segundo pilar é algo que é praticamente inexistente em Portugal. Só para terem uma ideia, apenas 4% da população é que tem acesso ao segundo pilar e a indústria seguradora é uma privilegiada porque tem a ver, portanto, está muito assente com os acordos coletivos de trabalho, em que as seguradoras pagam, portanto, uma percentagem do salário da pessoa para um plano de poupança reforma, que é o designado PIR. Isto acontece também na banca e acontece em alguns setores como na energia. Portanto, este segundo pilar, que é incipiente em Portugal, precisa de ser alavancado. E a forma que nós temos aqui de alavancar, e é algo, portanto, que é difícil, porque iria exigir aqui algum apoio do Estado no âmbito dos benefícios fiscais, ou seja, isto tem que ser para uma empresa decidir passar a fazer contribuições mensais para os seus colaboradores, não é? Portanto, nas empresas de hoje que nós temos, elas têm que ter um bom incentivo fiscal, portanto, tem que haver um incentivo fiscal para que o façam. E se isto acontecesse, nós criávamos aqui sistemas complementares de reforma como existe em países onde há provas dadas, por exemplo, como é o caso do Reino Unido e nos Países Baixos. Portanto, há provas dadas de segundo pilar, em que o segundo pilar tem uma adesão grande e uma permanência de 90%. Portanto, funciona. A questão aqui também é que o próprio colaborador também pode comparticipar. Portanto, a empresa comparticipar e o trabalhador também fazer aqui uma participação do seu próprio salário. Portanto, as coisas funcionam. As pessoas saem do mercado de trabalho e entram neste sistema, digamos, de auto-enrollment e as coisas funcionam. Portanto, havia que criar aqui mecanismos e incentivos fiscais por parte do próprio Estado para que as empresas se sentissem motivadas a fazê-lo. Por exemplo, nota-se que ao nível dos planos de benefícios isto já acontece por via das multinacionais. Portanto, nas multinacionais isto é uma realidade. Quanto relativamente ao terceiro pilar, que são, portanto, os indivíduos terem a sua proatividade em poupar, portanto, que era aquilo que estávamos aqui a falar, a verdade é que as pessoas até podem poupar alguma coisa, mas não é para a sua reforma. Portanto, as pessoas não querem pensar para a frente. Aliás, houve um estudo do Banco de Portugal de 2021-22, onde 81% das pessoas respondeu que confiavam exclusivamente no Estado para assegurar a sua reforma. Portanto, isto é uma realidade, é isto que as pessoas pensam. Portanto, as pessoas não querem pensar em poupar, até porque é muito para a frente, mas a verdade é que
há aqui uma necessidade de awareness junto das pessoas, junto do cliente final, de que realmente isto é uma realidade. E, portanto, a perda de rendimentos no momento em que a pessoa entra na idade da reforma, ela vai existir. Ela vai existir. As pessoas não querem ver isto, o Governo insiste em não querer contar a verdade às pessoas, é assim que eu o entendo. Esta banalização dos resgates dos PPRs ainda veio eliminar a pouca poupança que havia em termos de PPRs, portanto, ainda era alguma, era pouca, mas então veio eliminar essa poupança e, portanto, a realidade é que este terceiro pilar está completamente desvirtuado pelo próprio Governo. E aqui a única forma das pessoas terem algum incentivo em começar a poupar seria muito por via também dos incentivos fiscais que não são revistos há mais de 10 anos. Só para terem uma ideia, o valor dos benefícios fiscais é o mesmo há mais de 10 anos. E o facto de o próprio benefício não estar autonomizado, ou seja, entra para o bolo todo dos benefícios, quem tiver despesas de educação, o PPR não lhe vai fazer diferença nenhuma em termos de benefícios. O tema não está só aqui, está precisamente naquilo que temos vindo a falar agora, que é uma mudança de mindset. E vamos ser francos, as pessoas são capazes de poupar para comprar um telemóvel, para comprar um Apple para usar, o relógio Apple para usar. As pessoas são capazes de poupar, é uma questão de prioridades, para aquilo que para elas é aparentemente mais interessante. E não querem pensar no futuro. Esta mudança de mindset é aquilo que falou há pouco a doutora Margarida e o próprio vereador, e aqui o meu colega Nelson falou, que tem a ver com a literacia financeira, que tem que começar de base nas escolas. Há uma cadeira de cidadania, deveria haver uma cadeira de literacia financeira. Os jovens têm que perceber que assim que ingressam no mercado de trabalho, têm que começar a fazer o seu complemento de reforma. E, portanto, esta mudança de mindset tem que começar a ser feita logo desde pequeno, como disse o vereador, em dar, portanto, a literacia financeira aos miúdos de 6 anos. Tem que começar desde cedo. Porque se não houver, e isto leva tempo, mas temos que começar. A algum momento nós temos que começar. Portanto, quanto mais cedo nós começarmos a incutir a cultura de poupança de longo prazo, provavelmente daqui a uns anos já vamos começar a ter resultados. Agora, o papel das seguradoras, dos bancos, mas também dos agentes, é predominante. Eu, no início deste ano, estive numa conferência onde falei e pedi aos agentes para serem relevantes junto dos seus clientes. Isto é exatamente a mesma coisa. Vocês têm o cliente junto de vocês, o cliente contacta-os muitas das vezes para vocês baixarem preço e vocês, em vez de entregarem de bandeja essa poupança ao cliente, tirarem parte dessa poupança que vocês estão a poupar em termos de preço ao cliente e canalizá-la para algo de previdência e poupança. É isto que quando eu digo que sejam relevantes, é alertar o cliente e contribuírem para esta literacia financeira, onde vocês têm um papel predominante e de criar esta awareness ao cliente que já pensou na sua reforma, sabe quanto é que vai perder no dia em que se reformar, tem a noção de quanto é que vai ser o valor da sua reforma. Portanto, vocês também criarem esta awareness junto dos clientes, porque vocês é que estão juntos do cliente final e têm a proximidade junto do cliente e o cliente confia em vocês. Portanto, o vosso papel aqui é muito importante. Nelson, em relação ao grupo AGES, nas suas várias vertentes, tem grande experiência em pensões. O que é que pensa que pode haver de futuro, tal como a Marta exemplificou? Falar depois da minha colega Graça é sempre muito difícil, porque ela diz as coisas todas certas e deixa pouco espaço para os outros. Mas falou, porque eu não posso concordar nada com o que ela disse. E, portanto, vamos deixar isto como um ponto das conclusões deste seminário. Temos que começar a poupar e a ensinar desde cedo que é importante poupar. A poupança se faz no muito longo prazo. É verdade que há muitas famílias que têm dificuldades financeiras, mas é verdade também que quase toda a gente consegue arranjar dinheiro para o seu telemóvel ou para passar um fim de semana fora, e bem, e portanto alguma coisinha deve ficar para a poupança, porque a poupança ou tem tempo ou não vale nada. Não é poupar um ano que resolve nada. Poupar 20 anos, de facto, o efeito de capitalização é brutal. Dito isto, eu gostava de deixar aqui 2 ou 3 palavras um bocadinho otimistas, porque muitas vezes dizem, és um chato, pá, parece que toda a gente fica triste depois de te ouvir, e eu não quero que toda a gente fique triste depois de me ouvir. Vale ver, eu ouço o discurso oficial e estou um bocadinho mais otimista do que antes. Eu ouço o discurso oficial e digo, vai haver um grande pilar para melhorar o acesso ao mercado de capitais, para melhorar a poupança do país. Vai haver um conjunto de grandes ações. E acho que não são só intenções. Já depois veremos se há condições políticas para o fazer ou não. E nessa grande preocupação,
de melhorar a poupança do país. E agora, tocando naquilo que me pergunta, no segundo e no terceiro pilar, ouve-se falar que, pela primeira vez desde 88, quando houve um regime fiscal especial para os fundos de pensões e depois em 89 para os PPRs, ouve-se falar que pode haver, até no âmbito da concertação social, algo que possa fomentar o aparecimento de soluções de segundo pilar. Ou, por outras palavras, algo que possa facilitar que as empresas, não só as muito grandes, não só os setores da banca, energia, multinacionais e seguros, digam que faz sentido dar alguma coisa garantido para os seus colaboradores. Seja uma parte dos bónus, seja isenção de contribuições para a segurança social, para alguma forma de poupança a longo prazo. Vamos ver, mas eu sinto e percebo e leio e creio que estou atento para que há essa vontade. Vamos ver se consegue acontecer ou não, porque de facto nós neste momento não há 4% dos portugueses que têm alguma coisa relacionada com fundos de pensões, todos eles começaram há 30 ou 40 anos, nos últimos anos, nada. E o que há de artigo 23 normalmente é para entrar num ano e sair do ano seguinte. Portanto, vale nada. E, portanto, é fundamental que se tenham condições para que as empresas possam dar no seu pacote de benefícios aos colaboradores, mas para isso as empresas têm que sentir que vale a pena, algo que lhe permita aos colaboradores viver melhor à data de reforma. No terceiro pilar, tanto nas condições individuais, vá lá ver, eu se perguntar a todos vós o que é que preferem, jantar bem com os amigos logo à noite ou pôr 50 euros para melhorar a sua reforma daqui a 40 anos? E a resposta, tirando os mentirosos, é avassaladora. Prefiro ir jantar logo com os meus amigos. E bem. Porquê? Porque, de facto, é um sacrifício, prescindir de uma coisa boa hoje, que tenho a certeza que vou usufruir, para ter melhor reforma daqui a 40 anos. Que, ainda por cima, com um Estado paternalista que te diz: não te preocupes, está tudo garantido. Qual é a parte má disto tudo? É que é mentira. Não te preocupes, que o essencial está garantido, mas o essencial é viveres com metade do rendimento que tens hoje. E aí vem o que eu acho que tem que acontecer para o terceiro pilar. Este sacrifício de prescindir de consumo hoje para ter um consumo daqui a 40 anos ou 30 anos deve ir associado a um benefício fiscal. Indiscutivelmente. Mas, há aqui um grande mas. Mas esse benefício fiscal só faz sentido se for absolutamente rigoroso. Ou seja, o PPR atual foi morto. O PPR atual de 88, 89, era uma ideia fabulosa. O PPR atual foi morto. Quando se pode utilizar o dinheiro todo para todos os fins, mesmo que justos, não há nenhuma razão para que a sociedade prescinda de dinheiro. O benefício fiscal, no fundo, é isso. É todos nós precisamos de dinheiro para que o Francisco tenha uma melhor reforma. E para ele ter uma melhor reforma, ainda estou como o outro. O quê? Porque, entretanto, a poupança teve cá no país, a poupança foi gerada, foi criada. Agora, para ele ter o benefício fiscal e ter o dinheiro de volta passado um ano, eu não estou para isto. E, portanto, aqui temos que ter um pacto muito justo, acho eu, que é benefícios fiscais tem que haver, senão a poupança a longo prazo, terceiro pilar, particulares, não vai arrancar, mas, em contrapartida, o dinheiro só pode ser utilizado verdadeiramente na reforma. E podem me dizer: mas a pessoa ficou desempregada, precisa de dinheiro. Pois precisa. Mas vai precisar mais dinheiro neste momento quando se reformar? Primeiro. Segundo, é verdade, mas o país todo sacrificou impostos para te dar esta vantagem. E foi com um pressuposto, que tu vais ter o dinheiro poupado, parado, investido, rentabilizado para melhorar a tua reforma. E, portanto, eu acho que é esta dupla visão, e obviamente nós estamos preparados para isso, enquanto AGAs, que eu tenho alguma pequeno otimismo, que é, porque sabe porquê é que eu tenho pequeno otimismo? Porque acho que há coisas, no longo prazo, estamos todos mortos, mas além disso, no longo prazo, a verdade vem sempre ao de cima. E é impossível, acho eu, que no longo prazo, esta verdade que é, precisamos de poupança a nível individual e a nível do país, não venha ao de cima. E, portanto, eu acredito muito que, com dificuldades, com alguns pressupostos e preconceitos ideológicos, alguns deles surreais, enfim, confundir a aplicação na Bolsa a longo prazo, bem gerida, de acordo com o perfil de investimento do cliente, com jogar no casino. Quer dizer, quando soube disto,
quando se ouve isto não é discutir tecnicamente o assunto. Isto é lançar ruído e barulho para cima do assunto, e isso, de facto, tem que ser afastado para que se consiga arranjar o melhor compromisso entre o que é que o Estado está disposto a sacrificar em termos de receita fiscal, e tem que ser pouco, mas tem que ter uma grande contrapartida, que é a poupança verdadeiramente para a reforma. Nuno Megre, estamos aqui muito à volta do estímulo fiscal e da estabilidade, quase dizia, do estímulo, ou seja, do que for, não é? Pela sua experiência, a fiscalidade tem um impacto forte na procura, na oferta de produtos, na procura de produtos? Eu penso que é evidente que sim, não é? A evolução do mercado mostra isso, não é? E um dos problemas é precisamente esta inconstância e digamos, a ligação que existe aos ciclos políticos, não é? E isso mata, como disse o Nelson muito bem, isto mata até a própria credibilidade dos incentivos fiscais. Não é? E, portanto, é fundamental que haja uma estabilidade no incentivo e que ela seja feita em concertação. Precisamente para estar imune aos ciclos, ou pelo menos o mais imune possível aos ciclos políticos. E, portanto, nesse sentido, eu acho que, mais uma vez, o diagnóstico é um bocadinho consensual. Nós estamos todos de acordo que é fundamental esta parte do incentivo fiscal e da sua estabilidade, e a outra grande componente, que falámos aqui já várias vezes, a da literacia financeira. Não é um campeonato fácil, não é um campeonato imediato, mas, quer dizer, se nós olharmos, há N exemplos na nossa sociedade de coisas que começaram há muito tempo atrás e que deram frutos. Por exemplo, o futebol, não é? Nós, um país pequenino no futebol, trabalhamos há quantos anos é que trabalhamos com competência para ver os frutos que estamos a ver agora? Mas, enfim, sem ser o futebol, se for para o handball, por exemplo, um desporto coletivo menos visível, o trabalho que é feito naquela federação, há quantos anos é que é feito e os frutos que dá hoje em dia. E o mesmo tem que ser feito com a literacia financeira. É um tema que toca a todos, é um tema que não somos poucos, tem que ser o Estado, tem que ser nas escolas, temos que ser nós, atores, tem que ser os agentes, os mediadores, que têm uma capacidade de persuasão e de contacto diário e são, no fundo, o elo de confiança com os clientes, a transmitir esta mensagem também. Eu acho que é uma mensagem, enfim, é quase um desígnio de todos nós, esta questão da literacia financeira. Luís Ferraz, penso que está de acordo. Há aqui também uma situação que é, enquanto o Estado também promove a literacia financeira, muito bem, programas europeus, programas nacionais a promover, o que eu também tenho notado no dia-a-dia é que todas as companhias têm a sua contribuição. A sua contribuição com iniciativas, patrocinando iniciativas particulares, etc. Cada uma faz o que pode, quase diríamos assim. E acha que o setor privado dos seguros devia ter uma ação conjunta, por exemplo, a APS também tem, mas reforçar a atividade da APS no sentido da literacia financeira? Com certeza que sim. Aliás, não posso estar mais de acordo com tudo o que aqui foi dito, porque é revelador de uma tomada de consciência séria, é revelador de que olhamos para a atividade essencialmente da mesma forma e com as mesmas preocupações e com a mesma vontade de encontrar soluções. Falou na APS. A APS foi, durante muitos anos, uma espécie de organismo patronal da atividade dos seguros. Em determinada altura transformou-se numa associação empresarial e, de alguma forma, e a responsabilidade é minha, sou eu que o digo, ficou algo diluído o efeito dos seguros dentro da APS, na justa medida em que o seu escopo único era a atividade seguradora, até a participação nas negociações sindicais era realizada pela APS. Mas sim, claro que sim. Há imensa formação produzida e oferecida pela APS, que tem todo o valor.
As seguradoras, porque têm uma relação com os seus clientes através dos seus mediadores, têm, digamos assim, os intermediários do contacto direto e que bem que eles o praticam, e dar formação aos colaboradores é uma necessidade, é um imperativo, porque os produtos têm nuances, etc. Eu julgo que o contributo das seguradoras, e sobretudo nos maus momentos, vê-se melhor a sua resiliência. Quando os bancos foram apoiados financeiramente, as seguradoras aguentaram-se sozinhas e chamaram os acionistas e aumentaram os seus capitais. É nesses momentos que se vê a qualidade das seguradoras. E sim, senhores, senhoras, público em geral, se isto for difundido, as seguradoras estarão cá para continuar a cumprir o seu escopo social, sem perder de vista que é um negócio e não há negócios que se mantenham se forem negócios perniciosos, deficitários. Esses não se mantêm porque a atividade não é subsidiada, mas continuaremos o nosso papel histórico e a população saberá reconhecê-lo. É isso que eu acho. Muito obrigado. Juntamos a solidez, a necessidade da poupança, a necessidade da literacia financeira, como assuntos que temos que concluir, ter nas conclusões e tentar difundir o máximo e propagandear o máximo. Com certeza. Como preocupações ou temas que ocupam, que têm que ocupar dirigentes, têm que ocupar todos nós que estamos no ecossistema. Todos os atores. No ecossistema de seguros temos que ter essa preocupação. Quero agradecer muito Marta Graça Ferreira, Nelson Machado, Nuno Megre, Luís Ferraz. Muito obrigado pelo contributo. Muito obrigado. Muito obrigado. E gostei. Muito obrigado.